Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de nosso Senhor Jesus e com o trabalho constante sempre dos bons espíritos, para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar então o nosso estudo. Estamos atualmente no capítulo 8 do livro Os Mensageiros, intitulado O Desastre de Acelino. No último programa, nós começamos a estudar em cima do discurso do Acelino. Ele vai contar o seu drama. Ele está começando a contar para o André Luiz, para o Vicente, porque eu acho que o Otávio já conhece, mas o Otávio também está na roda da conversa. E ele começa a dizer que ele saiu de nosso lar, instruído pelos bons espíritos. Ele teve o auxílio no seu planejamento reencarnatório de uma das ministras lá do Ministério da Comunicação e que ele foi ajudado para que ele tivesse saúde corporal e saúde mental. E aí nós vimos no livro Missionários da Luz o quanto esse trabalho realmente, para muitos, ele é exercido. A gente, no livro Missionário da Luz, viu a tarefa do Alexandre para escolher um espermatozoide que pudesse proporcionar ao Segismundo um corpo satisfatório para que ele pudesse desempenhar suas tarefas na reencarnação. O mesmo aconteceu com Otávio. Né? O Otávio fala que tarefeiros do auxílio o ajudaram. E aqui o Acelino repete a mesma coisa. Ele teve ajuda espiritual na organização do seu corpo físico. Então, e a gente comentou o quê? Que ninguém sai do mundo espiritual fadado ao fracasso. Todo mundo encarna com apoio. Mesmo aqueles que saem e vêm compulsoriamente, que estão numa situação realmente muito desfavorável, eles têm apoio também. Não tanto quanto aqueles que vão ter uma tarefa, né, que vai influenciar outras pessoas, como no caso desses médiuns, como no caso do próprio André Luiz e do Vicente, que viriam médicos. Então, quando o espírito reencarna, por que a gente está falando isso? Porque no livro Ação e Reação, o avô do André Luiz, a própria Cipriana vai conseguir a reencarnação para ele, porque ela fala, a reencarnação dele é uma coisa mais... no mundo maior. No mundo maior, na Ação e Reação não, no mundo maior. A reencarnação do avô do André Luiz não vai ter uma influência na sociedade, porque ele tem lá os problemas dele. No caso de médicos, de médiums, né, que vem incumbido, no caso os médiuns cristãos, que vem incumbido da tarefa de trazer a orientação espiritual correta, a mensagem de Jesus de novo para a Terra, eles precisam e têm a colaboração intensiva do mundo espiritual. A falência é toda por conta própria. Então a gente vê o tempo todo que eles nos ajudam e a maioria de nós não valoriza, infelizmente, né, essa ajuda. Então, foi isso que nós vimos no programa passado. Vamos continuar a leitura, né, porque aí nós vimos também que o planejamento dele era casar. E ele casou, né? O nome da esposa dele é Ruth, não é?
Ruth. Ele casou, diferente do Otávio, que não estava no planejamento casar, mas mesmo assim casou. A rebeldia foi demais. Então, vamos começar a leitura a partir do parágrafo 19. Cumprida a primeira parte do programa, qual é a primeira parte do programa? Casar. Casamento. Casou. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores e invisíveis. E aqui, vamos comentar um pouquinho sobre esse chamado, que não foi aleatório nem imprevisto, porque ninguém vem com a tarefa mediúnica ostensiva sem ter um corpo preparado para isso. Vamos lá no livro dos médiuns, item 226. É uma pergunta, apesar que aqui é uma pergunta. O desenvolvimento da mediunidade, Kardec indagando aos espíritos. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Então, você vai ser o melhor médium se você for uma pessoa melhor? Resposta, não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. Por quê? Lá no item 159, Kardec diz que todos somos médiuns. Mas ele complementa dizendo, todavia, entretanto, nós vamos estudar nesse livro aqueles com a tarefa específica. E ele fala também da questão do organismo. Então, se você não veio preparado do mundo espiritual para ser médium, e isso não estamos falando só na questão do espiritismo, não, da doutrina espírita. Em qualquer religião, você pode exercer sua mediunidade santamente, não é? Você veio preparado. Então, quando ele diz aqui que fui chamado à tarefa mediúnica, porque ele veio preparado, não é uma coisa imprevista. Ninguém lá no mundo espiritual resolveu, fulano vai ser médium, pronto, vamos lá. Não é assim. E aí, os espíritos continuam. O mesmo, porém, então você não pode desenvolver algo que você não trouxe do mundo espiritual. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, a gente vai desenvolver, o que a gente pode melhorar quando tem a tarefa mediúnica, melhorar o exercício dela. Exercício. Mas você tem já o teu organismo veio preparado para isso. E o que você pode fazer é se evangelizar, é você melhorar-se moralmente. E isso, sim, você tem, é para você fazer, é para os médios fazerem. Então, quando ele diz que ele foi chamado, é por conta... o que a gente tem que ficar claro, ele foi chamado porque ele tinha tarefa. Porque se você não encarnou com a tarefa, não adianta que não vai desenvolver. Você não vai colocar para fora algo que você não foi preparado para tal. Então, a Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Cânticos do Coração, ela diz que muitas das vezes, quando é forçado uma situação, né, você acaba... desenvolvendo animismo. A mediunidade é uma coisa espontânea. Ela tem, esse foi chamado isso que ele diz que ele foi chamado é porque realmente ele começou a ver espírito, a escutar os espíritos, a receber mensagem do mundo espiritual aos 20 anos, que ele diz aqui, né? Aos 20 anos começou a tarefa dele, mas ele veio preparado para isso. Tem um outro, o Emmanuel também no Consolador, no livro O Consolador, acho que é a pergunta 308, ainda sobre esse assunto, né? Sobre essa questão de você querer desenvolver algo que você não tem. Você vai poder ficar lá no curso de desenvolvimento mediúnico e não vai acontecer nada, a não ser que você invente. Porque a mediunidade, ela tem que ser espontânea.
espontânea. Não tem outro método para isso. Deixa eu ver aqui no Consolador, pergunta 384. Está aqui. Dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade? Porque, infelizmente, existem, né, alguns centros espíritas que desenvolvem esse tipo de curso, vamos dizer assim, né? Reuniões para isso. E colocando dentro dessas reuniões pessoas que não têm, às vezes, sensibilidade nenhuma, nunca viram o espírito, nunca escutaram, nunca transmitiram uma mensagem psicográfica ou psicofônica, e como a dona Ivone diz, vai ser uma fábrica de animismo. E aí Emmanuel responde, e Kardec já falou sobre isso, como a gente leu. Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda espontaneidade é necessária. Observando-se, contudo, a floração mediúnica e espontânea, nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade, seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. Então, o que o Emmanuel está dizendo? Se você já apresentou alguma manifestação psíquica, tudo bem você procurar desenvolver aquilo que está começando a brotar. O Chico, os biógrafos do Chico contam, porque ele contou, que quando a primeira mensagem que ele psicografou, o braço dele era um peso de chumbo. Treinos, né? Hã? Eram treinos que ele Eram treinos. O Divaldo com a Joana, um dia mandou ela, eu acho que a Joana mandou ele queimar tudo que ele tinha escrito. Ela falou, isso foi só o treino. Ele não gostou, não. Deixa eu só comentar uma coisa aqui do Chico. Então, aproveitando que a Teresa falou do Chico, que é o nosso exemplo, né, maior na questão mediúnica, ele em 1922... Por isso que a mediunidade, como a Teresa colocou, na questão do desenvolvimento do que não tem. Não é? Então ela é espontânea. A partir da espontaneidade aparecer, aí você vai exercitar. Aí você pode até chamar de desenvolvimento. Pode chamar exercício. Educação, forma o que você quiser. Mas você não pode desenvolver o que você não tem. E como é que você vai saber de tem? Porque, como é que você vai saber que tem? É espontâneo, porque é a espontaneidade, vai aparecer. Então, em algumas biografias não foi preparado? Chico, vai aparecer. Em 1922, o Chico tinha 12 anos. E o governo do estado de Minas Gerais instituiu o prêmio para as escolas primárias que apresentassem as melhores páginas sobre a história do Brasil. Porque era a comemoração de 100 anos da independência do Brasil, né? E era um concurso, né? Que crianças do ano que o Chico estava frequentando a escola, 4º ano. Em Minas, né? Então, o governo mineiro. E aí, a professora dele, que se chamava Rosária Laranjeira, e ela organizou lá no colégio que o Chico estudava, para poder os alunos concorrerem a essa redação. E aí, quando o Chico aí marcou-se o dia indicado, o Chico foi lá na carteirinha dele, lá, que tinha 12 anos. Quando ele começou os preparativos para escrever, tinha o lápis lá e o papel, ele viu um homem do lado dele ditando o que ele devia escrever. Né? Ele se assustou e perguntou, meu companheiro perguntou, o colega você está vendo o moço aqui? Não, coitado, eu estou rindo porque imagina a cena. Né? E o colega dele perguntou se estava vendo a pessoa, ele disse que não estava vendo ninguém. E falou assim, você está com medo da prova. Isso está no Reformador, entrevista do Chico, por isso que eu estou lendo. Você está com medo da prova e você fica quieto aí, se sossega, está com medo. Mas tem um moço aqui ditando. Resumindo, ele foi falar com a professora, dona Rosária, tem perto de mim um homem ditando o que eu tenho que escrever. Aí o que ele está mandando você escrever? Ela é muito paciente, entende? Ele agradece muito a ela, inclusive. Ele repetiu, ele me disse que eu devo começar a prova contando assim, o Brasil, descoberto por Pedro Álvares Cabral, pode ser comparado ao mais precioso diamante do mundo, etc. Né? E ela mostrou admiração no semblante, que ela se admirou. Então, meu filho, aí falou baixinho, você volta lá para sua carteira e escreve a prova.
Quer dizer, o que o moço ditar, você vai escrevendo. Então, o que a gente ganhou quer um dizer? Prêmio, não ganhou o prêmio, disso. claro, ganhou o prêmio. E aí começou, isso com 12 anos. Isso, ele foi lá no quadro, não foi psicografia, o espírito ditou no ouvido dele, ele foi lá no quadro e escreveu. Tem até um filme que fizeram, muito bem feito, sobre a vida dele, que ele vai no quadro. Mas não sei se ele foi no quadro, só escreveu no papel. O importante é que ele escreveu que o espírito ditou no ouvido dele. A questão da psicografia vem anos depois, porque a partir de 1927, por aí, ele começa a rascunhar. Mas em 1932 é que a Federação lança o livro Parnaso de Além Túmulo. Então, até eles... Porque o livro Parnaso de Além Túmulo, aí vem outro detalhe. É uma especificidade da mediunidade psicográfica. Porque o médium pode, isso Kardec vai explicar no livro dos médiuns. O médium pode ser um excelente psicógrafo, mas não é de poesia. Isso tem especificidade. E isso, propositalmente, os espíritos organizaram para que o primeiro obra fosse o Parnaso de Além Túmulo, que são poetas portugueses e brasileiros, cada um com a sua característica, né? E então, complementando o que a Teresa falou, da espontaneidade da mediunidade, né? Então, você é preparado, né? Como o Vicente está falando aqui, o Arcelino está falando aqui, é chamado à tarefa mediúnica. Então, o chamado é esse. No caso do Chico, foi assim. No caso do Divaldo, foi diferente. No caso de Raul Teixeira, foi diferente. Então, cada caso é um caso, mas o chamamento, importante a gente ver que ele é espontâneo. Kardec, quem tiver interesse, introdução do livro dos médiuns. Kardec fala novamente sobre essa questão. O objetivo do livro dos médiuns, ele coloca, consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela exista. Olha só, Kardec o tempo todo enfatizando isso, na introdução, lá no item, né? No item 226, que é uma pergunta, no item 159 do Livro dos Médiuns, Kardec enfatizando, para desenvolver quando ela exista. Se ela não existir, se você forçar uma situação, um amigo nosso lá do centro, ele ficou numa casa espírita 2 anos numa reunião mediúnica e como, graças a Deus, ele era uma pessoa honesta, ele não saiu do ponto que ele colocava o lápis assim no papel, e dali não saía nada. Ele falou, 2 anos, a única coisa que eu fiz foi ponto. Aí eu resolvi sair, porque não vinha nada. Mas, infelizmente, tem pessoas que, às vezes, por constrangimento, não é? Por muito orgulho, vão acabar imaginando situações e dizendo que é orientação dos espíritos. Então, a gente resolveu abrir um pouquinho essa questão aqui do chamado do mundo espiritual para a tarefa, porque é muito importante todos nós, os espíritas, termos consciência disso, porque a gente já viu em programas passados que a mediunidade ela é concedida a espíritos falidos. É como se fosse assim uma oportunidade única para melhorar as contas. Então ninguém porque antigamente e até hoje, infelizmente, dentro do movimento espírita se supervaloriza médiuns. Mas os médiuns são o Emmanuel fala isso lá no livro do Emmanuel, o André Luiz também fala isso. Né? A gente viu isso aqui, que geralmente quem vem com essa oportunidade, Dona Ivone do Amaral Pereira, é antes mais vamos dizer assim, uma expiação, né? Do que um merecimento, do que um prêmio. A gente precisa entender isso dentro, né? No estudo da doutrina, a gente vai compreendendo isso, né? E não ficar, eu queria tanto ser médium. Bom, você ser médium num planeta feliz é uma coisa. Agora, você ser médium na Terra, não é? Na nossa realidade, se a gente
Com os encarnados, a gente já tem certas dificuldades, às vezes, porque vê o comportamento muito equivocado de algumas pessoas. Imagine vendo isso também no mundo espiritual. Então, como brinca o Marco Aurélio, você quer ser médium achando que vai ver Jesus, Maria, tomar café com Dr. Bezerra de Menezes. Mas aí, quando Marco Aurélio é que brinca assim, né? Mas quando você, né, no caso, na tarefa, começar a ver Saci Pererê, Boitatá e qual é o outro? Mula Sem Cabeça. Mula Sem Cabeça, você não vai gostar da tarefa que você está procurando desenvolver. Mas voltando aqui, vamos fechar o parênteses e vamos ler mais um pouquinho. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário, a vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. Então, todo mundo gostou lá no grupo mediúnico porque chegou alguém para trabalhar em nome de Jesus através da vidência, da audição, da psicografia, o quanto esse senhor, né, o seu Acelino, ia ser útil no trabalho da casa, nas reuniões mediúnicas, né? Muitas das vezes na tarefa de atendimento fraterno, nas orientações para o desenvolvimento das tarefas da casa. Então todo mundo realmente gostou. E ao que parece, ele, como veio, né, de uma colônia equilibrada como o nosso lar, a assessoria espiritual dele devia ser uma assessoria equilibrada. Então estava todo mundo aqui, ó, feliz, porque o negócio eclodiu. Então ele devia estar ele foi levado ao centro, né? E aí começou, né? Ver espírito, o espírito está falando isso, aquele está dizendo que é aquilo, e na reunião mediúnica conseguia ajudar aos espíritos, né? Dar passividade a espíritos sofredores. Então estava todo mundo feliz. E ele fala aqui que ele veio com a vidência, a audição, a psicografia, né? Isso. No Livro dos Médiuns, capítulo 14, Allan Kardec relata algumas mediunidades ali. Ele fala de médium sensitivo, audiente, falante, vidente, sonambúlico, curador, que na minha opinião deve ser a mais aprovacional, vamos dizer assim, de cura, né? Os espíritos. Imagina você curar alguém e esse alguém, o filho de alguém milionário, quanto vale? Vai querer te dar dinheiro e você passando necessidade em casa. Aí vem vem a aprovação. Né? Então, médio de cura, que foi o que, só citando, né, aqui o exemplo, a gente tem que ver os exemplos. A gente está falando aqui da falência e a gente tem elas encarnadas, que é o caso do João de Deus, né? Há pouco tempo aí tem até uma programação, que foi um documentário que foi feito em cima disso, né? Médio de cura, que ele o era realmente, mas descambou pelo lado errado da questão do dinheiro, principalmente, né? Então, quer dizer, estava todo mundo feliz, mas agora, né, cenas dos próximos capítulos, nós veremos onde é que foi o calcanhar de Aquiles do senhor Acelino, que todos nós o temos, né? Todos nós temos áreas do nosso comportamento, do nosso espírito, que a irmã Sheila fala que são pontos mortos. Regiões, né, e setores do nosso espírito e áreas, né, do nosso comportamento que ainda são muito vulneráveis, muito desequilibradas, e o Acelino vai contar pra gente então qual era o problema dele, qual foi o problema dele. Mais cenas dos próximos capítulos, porque estamos chegando ao final do nosso programa. E hoje, lembrando que nós estudamos o capítulo 8 do livro Os Mensageiros. Que Deus, Mestre Jesus e os bons espíritos possam continuar guiando nossas vidas e que eles nos ajudem para que nós sejamos mais dóceis à ajuda do mundo espiritual. Muita paz. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.